Oi pessoal! Bom, hoje eu vim aqui com um vídeo novo, lógico, né, que é novo. E vocês viram aí o tema dele, e o tema é: eu já tive medo de Deus. Como assim eu já tive medo de Deus? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha história de medo de Deus que eu já tive com vocês. Se você se identificou com esse tema, continue assistindo o vídeo. E primeiro, eu quero ler um versículo que fala sobre o medo e um versículo que fala sobre Deus, escolhido por mim mesmo. E sobre o medo diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. E um versículo sobre Deus: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Como uma pessoa pode ter medo de alguém que diz isso? Me diz, como pode ter medo? Nem eu sei porque eu tinha medo. Bom, na verdade eu sei sim, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que na verdade eu não tinha medo de Deus. Eu acho que eu tinha medo do que Deus poderia fazer na minha vida, do que Ele ia fazer na minha vida. Eu lembro como se eu fosse hoje, que eu não ia ainda para a igreja, e eu passava em frente às igrejas evangélicas e eu ficava com muito medo. Qual eram os meus principais medos? Eu acho que vocês vão se identificar comigo. O meu principal medo era de cair. Cair? Como assim cair? Algumas pessoas vão me entender. De cair, como se diz, endemoniada, né? Demoniada, não sei. Eu tinha medo de cair. Eu tinha medo de receber oração. Eu tinha medo de tudo que tinha a ver com igreja. Eu passava em frente à igreja evangélica e falava: meu Deus, eu nunca vou entrar nisso. Eu tenho muito medo. Não é possível que isso seja de Deus. Não é possível que Deus habite num lugar desse. Eu tinha medo da gritaria que era na igreja. Eu tinha medo de tudo que tinha a ver com a igreja. Até que um dia aconteceu coisas ruins na minha vida, né? Como na vida de todo mundo, aconteceu coisas chatas, coisas ruins que me machucaram. E aí o que aconteceu? Eu fui procurar Deus. E onde eu fui procurar Deus? Na igreja. E aí eu tinha medo de Deus? Não, aí eu não tinha mais medo de Deus. Eu tinha mais medo da dor que eu estava sentindo. Então vamos lá. Aí eu fui a primeira vez na igreja com medo. E eu permaneci um bom tempo com medo. Porque na verdade eu estava indo na igreja para que Deus me tirasse aquela dor, para que Deus me curasse daquilo que eu estava passando. Não estava indo na igreja com o propósito de buscar a Deus, de amar a Deus, de depositar minha vida toda a Deus. Eu não ia com isso. E fiquei um bom tempo indo para a igreja com medo. Um bom tempo. Eu ia dia sim, eu ia semana sim, semana não. Eu tinha medo. Tinha dia que eu estava pronta para ir para a igreja. Eu lembrava que eu tinha medo, eu não ia para a igreja. E isso atrapalhava profundamente. Até que aconteceu as coisas mais horríveis na minha vida ainda. Para você ver, eu não fui da primeira vez para deixar acontecer coisas terríveis na minha vida. Aí aconteceu coisas que me machucaram mais ainda do que eu fui. Aí eu pensei assim, não. Agora eu vou me entregar verdadeiramente para Deus. Agora eu acho que chegou o momento de eu ir buscar Deus, buscar o que Deus tem para minha vida. E foi aí que eu comecei nessa igreja que eu vou agora e que eu amo muito ela. Aí eu fui. Nos primeiros dias, lógico, eu tava com medo. Eu tinha medo de receber oração. Eu tava precisando de oração, mas eu não ia lá porque eu tinha medo de cair. Às vezes alguém vinha orar para mim, eu não me concentrava na oração de medo de cair. E até o momento que eu fiquei assim, nada de bom acontecia na minha vida. Eu não conseguia me entregar para Deus, eu não conseguia sentir a presença de Deus. Até que um dia eu me entreguei, eu falei: não, hoje eu vou para a igreja e quero ouvir o que Deus tem para falar comigo, eu quero receber oração, eu quero enfrentar os meus medos. Porque Deus está comigo. E Deus, gente, Deus não é um tipo de homem, entendeu? Ele não vai te envergonhar, ele não vai fazer você sentir medo, sentir vergonha do que vai acontecer na sua vida. Ele só vai te deixar bem, te colocar pra cima. E eu fui, e aí passou meu medo, sabe? E eu via que tudo aquilo que quando eu não ia pra igreja eu achava, era tudo diferente. A gritaria, por exemplo. Quando você tá fora da igreja, você acha que é uma gritaria louca, que você não vai conseguir ficar lá dentro. Só que quando você tá lá dentro, você tá ouvindo a palavra, você tá entendendo a palavra. Então, você nem escuta a gritaria. Você fica admirado porque você não vai escutar uma gritaria que você escuta lá fora, sabe? É coisa de Deus mesmo. Quando você tá lá dentro, parece que tudo se encaixa perfeitamente. É tudo lindo e perfeito. E o meu medo passou. Essa é um pouquinho da minha história, gente. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o medo de Deus. Que na verdade não é de Deus que eu tinha, era das coisas que Ele poderia fazer na minha vida que eu tinha que ser feito.
O medo, gente, o medo ele não é de Deus. Quem tem medo claramente não tem fé, claramente não confia em Deus. Ainda mais o medo do que Deus pode fazer na nossa vida, que Ele só quer fazer o bem na nossa vida. Isso não pode acontecer. Você não pode sentir medo de alguém que só quer o seu bem, de alguém que só quer mudar a sua vida para melhor. Deus, ele não é medo, ele não é ódio. Deus, ele é amor. Ele quer você mais perto possível dele para que ele cuide de você, para que ele mostre o caminho que ele tem para você e para que ele entregue nas suas mãos o que ele preparou para você. Sentir medo de ir para a igreja pela primeira vez, isso é normal. Sabe, quem nunca teve um medo de ir para a igreja? Eu já tive medo e hoje, olha aqui. Hoje eu sou bênção na igreja. Entendeu? Isso passa, o medo de ir para a igreja passa. Se você tem medo de ir para a igreja, de acontecer alguma coisa lá de ruim, tira isso da sua cabeça, porque na igreja nada de ruim pode te acontecer, nada, 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 porque Deus é perfeito. E lá é o templo do Senhor, lá é onde você vai encontrar com o Senhor, falar, ouvir, e lá é impossível acontecer alguma coisa de errado. Como que você pode ter medo de ser feliz, de conhecer um único e verdadeiro amor da sua vida, que é Deus? Como você pode ter medo disso? Você tem que deixar pra lá esse medo, você tem que enfrentar esse medo. Você precisa aprender a enfrentar, a passar por cima do medo, a passar por cima do que não é de Deus. Você tem que ser mais forte, porque o medo, ele é do inimigo. Você tem que ser mais forte, porque o que está dentro de você é maior do que o que está fora. Então seja forte, enfrente, não admita. Se você está com medo, é aí que você tem que enfrentar e falar, não, eu vou passar desse medo e acabou, eu tenho que ir. Não tenha medo de se aproximar e aprender mais com Deus, porque o melhor professor que você vai encontrar na sua vida é Deus, é Jesus. Essa é a melhor professora, é onde você vai mais aprender a viver, aprender mais e mais do que você precisa aprender na sua vida. E eu sei que, infelizmente, é nos momentos mais difíceis que nós buscamos a Deus. Mas tente, se você não está passando por um momento difícil, se aproxime de Deus, leia a palavra de Deus. Sabe, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu medo que eu tinha de ir para a igreja, que eu acho que muitas pessoas têm esse medo. E eu não tô aqui falando coisa que não é o que eu passei, mentira. Eu tô falando a realidade. Eu já tive medo, eu creio que você pode ter medo também, mas eu repreendo esse medo, porque medo não é de Deus. Deus não gosta do medo, entendeu? O medo, ele te afasta de Deus, ele não deixa você ver as bênçãos que Deus tem para sua vida. E Deus é amor, Deus só quer o seu bem, Deus só quer viver, que você viva a sua vida em paz, que você, sabe, ande por todos os caminhos que Ele planejou. Isso não significa que Deus só está na igreja, não. Deus está do seu lado, Deus está onde você está. Onde tem 2 ou mais pessoas reunidas, ali o Senhor diz que está. Então você não tem necessidade de ir para a igreja para que você fique próximo de Deus. Você pode ler a Bíblia na sua casa, você pode orar na sua casa, mas ir para a igreja é muito importante, porque na igreja, além de você ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus, ficar mais próximo de Deus, você vai conhecer pessoas que também estão com esse propósito. Você vai conhecer bons amigos, boas pessoas que te deixam mais animados. Quando eu não ia para a igreja, para falar a verdade, eu quase não tinha amigos assim, sabe? Amigos para sair, para conversar, amigos que conversassem coisas saudáveis, que me desse conselhos bons. Eu não tinha muito isso. E agora na igreja eu tenho os melhores amigos do mundo que estão preocupados comigo, pessoas que se preocupam comigo, pessoas que me mandam mensagem sempre, que demonstram o seu amor por mim. Então a igreja não é só um lugar de buscar a Deus, que é o principal motivo de ir à igreja, mas ela também é um lugar que você vai ter amigos e vai conhecer pessoas novas, que é muito importante. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se vocês já tiveram esse medo e já enfrentaram esse medo. Deixem dicas aqui embaixo de temas que vocês querem me ver gravando. E é isso. E não esqueçam de curtir o vídeo, porque isso é muito importante para mim, e se inscrever no meu canal. Fiquem com Deus e tchau!